Todo dia me pegam aqui de calça curta, né? Olá, amigos. Diminui um pouquinho, por favor. Estou igual o Tim Maia, né? Só um pouquinho o retorno para mim diminui um pouco, tá? No dia que o nosso Pitanga não reclamar do som, vou dizer que ele morreu. É igual o Tim Maia fazia isso, né? Mas tinha outros motivos. Olá, amigos. Muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo ou para você que, como diz o Milton, foi assaltar a geladeira de madrugada e resolveu dar um clique aí no podcast ou no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo, você está aí com o nosso pôr do sol, o nosso A Hora do Rush, a mesa composta, mesa completa e mesa bonita hoje aqui também, viu? Com a devida autorização, permissão, entenda como elogio, mas eu não estou falando nem de Milton Cordeiro, nem de Patrick Mota. E nem de você, né? Nem de... Pô, eu principalmente. Pô, já gostei, vamos lá. Gostou? Hoje eu tô com a língua afiada. Tá, afiada ou piada? Fiada, as duas coisas, fiada e afiada. Vamos lá. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente, como sempre falo, ninguém sabe qual é o horário que o pessoal vai ver o programa, né? Então, boa noite também. Patrick, meu querido. Tudo bem, Vamos falar dos tambores ou não? sim. Pô, já posso apresentar o nosso convidado? Por favor. É você que é o cara. Eu vou apresentar o nosso convidado de uma maneira hoje diferente para você que está conosco aqui. E por que maneira diferente? Porque a gente traz aqui políticos, a gente traz aqui pessoal ligado à segurança. Mas hoje o convidado é um jovem empreendedor, um cara que tem visão. Pouca gente falava, 15 anos atrás, sobre como resolver a situação do turismo no nosso estado, por exemplo. Ele já pensava nisso. Então o nosso convidado ele tem o nome completo de Orcine Rufino de Oliveira Júnior. Olha só esse nome. Orcine Rufino de Oliveira Júnior. CPF tá limpo. E não tem tornozeleira eletrônica, não. E é conhecido como Orcine Júnior. É um manauara, casado e bem casado, com uma jornalista espetacular profissionalmente e que é uma pessoa que já fez trabalhos inúmeros na Assembleia Legislativa, onde eu a conheci fazendo reportagens por lá. Nunca deixou essa mulher dizer, Pamela, eu estou precisando que você fale só um minutinho, eu posso atender, eu estou ali, volto já. Ia e voltava. Então, parabéns, Pamela, por seu profissionalismo e por estar casada com esse homem jovem também como você. Continuando sobre ele, ele é graduado em Negócios Internacionais, estava escrito assim, International Business. Eu digo, vou aportuguesar isso daí, Negócios Internacionais. Mas olha onde foi feito, né? Lá chama-se assim mesmo. Com ênfase em comércio exterior pela Emory University, Atlanta, Estados Unidos. Possui formação em língua inglesa, graduação técnica em Associated Arts pelo St. Petersburg Junior College, lá pela Flórida, também Estados Unidos. Eu estou te imitando, sabe? Aquele negócio lá que agora tu não faz mais. Esse operou está com gracinha agora. O Orcine Júnior é de família tradicionalmente voltada para o ramo empresarial e também de comércio. Esse jovem empreendedor. No ano 2000, ele migrou para novos mercados, passando a investir de maneira direta no setor de turismo, onde, entre outras atividades, atuou em diversos trabalhos no Festival Folclórico de Parintins. Jamais se acomodou. Até hoje esse cara não se acomoda. Parece que tem uma pilha que nunca desliga no corpo dele. E aí, por nunca se acomodar, enfrenta desafios. Continua buscando novos desafios. Ingressou no campo da coordenação de campanha e estratégia política também. Mudou aquela situação daquele negócio, fica aqui, olha para cá, diz, não, para com isso, sou jovem, vamos mudar isso daí. E conseguiu inovar também nessa parte de campanha. Em 2014 foi diretor de Relações Internacionais da Amazonas Tour. E seus conhecimentos, os conhecimentos dele, Pitanga, é importante isso daí, que tu se liga nisso, tu cobras muito isso, o Milton Júnior cobra muito essa questão de turismo aqui no nosso programa, e através dos conhecimentos dele renderam geração de emprego e renda no setor turístico com atividade de promoção no Amazonas, do Amazonas, no Brasil e no exterior também. O problema é que vem outros governos e não dão prosseguimento, né, meu? Isso é uma dificuldade. Em 2017, ele assumiu o cargo de presidente da Amazonas Tour. Veja, ele era diretor, já fazia tudo aquilo. E aí, em 2017, os homens de bom coração aqui no estado, rapaz, esse menino leva jeito, esse rapaz, vamos alçá-lo ao cargo de presidente. Isso foi feito. Ele assumiu o cargo de presidente da Amazonas Tour e trabalhou para consolidar o turismo como trabalha até hoje, como matriz importante aqui do nosso estado. Em 2019, realizou uma das maiores
Feiras Empreendedoras do Amazonas, é a FESPIM, Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Ele não tem muito conhecimento não, só veio um tal de Bolsonaro aqui participar dessa feira também. Será que o cara é articulado? O cara é articulado. E, atualmente ele é diretor executivo das empresas Amazon Receptive e Eco Produções. Divide o tempo dele entre a dedicação pelo potencial turístico do Amazonas com as empresas de receptivos turísticos personalizados e a produção e gestão de eventos corporativos e marketing digital. Tinha muita coisa ainda aqui, mas eu tenho um tempo limite para falar sobre isso aqui, e por isso que a gente está focando esse lado empreendedor do nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, e eu queria também adicionar aí, eu pedi para não colocar, porque o Patrick faz cabelo, barba, bigode e trato nas axilas. E aparo ainda essa parte do cabelinho aqui que fica também aqui. Eu fiquei de comprar para ele. Fiquei de comprar para ele um aparelhinho. Até agora. Pois é, rapaz, sempre esqueço. Só lembro quando eu olho para o besterol. Depois, quando você mandou o currículo, né? E eu disse, isso aqui tá a cara do Patrick. Mandei na hora para ele, não é assim. Aí volta a acrescentar, e eu queria fazer do meu jeito. Ele está do outro lado da mesa agora, daquela parte de coordenação de campanha, né? E agora é produto. É isso. Bem-vindo. Olha, bom tudo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa companhia, bom local, boa equipe. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Não é ficela, porque quem me conhece sabe que eu não faço ficela. Patrick é um amigo de longa data. Eu cresci profissionalmente ali pelos arredores da rede amazônica com a dona Vera, com o Paraná, com a dona Helena, com o Patrick, com o DJ Evandro Júnior, com uma galera tentando fazer rádio, né? E sendo ajudado por toda essa equipe de lá. Seu pai, Milton, também ajudou muito a gente, Júnior. Renato é um cara que tem nome, e como a minha mulher diz, nome e sobrenome no jornalismo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu louvo e aplaudo, e podem contar comigo para qualquer coisa aqui, toda a equipe da Covac FM aí, da nossa A Hora do Rush. Cavoque, desculpa. Bom, eu vou começar logo a falar do assunto. Tem tantos assuntos, você entra em tanta área, tantas áreas bem atuais, contemporâneas, mas hoje vamos falar, você está encarando agora uma pré-campanha, ou seja, vai na verdade a gente começou lá atrás, né? Já saiu vice da chapa passada. Depois de 2019, quando eu terminei lá a nossa missão na Amazonas Tour e que o governador perdeu a eleição, eu resolvi dizer o seguinte, olha, a vida é feita de passos e etapas e você tem que ter coragem para tomar os próximos passos. Se você quiser avançar, você tem que ter coragem de empreender. E empreender não é só na área de comércio, não. Empreendedorismo político também faz parte da nossa vida diária. E aí eu resolvi dizer o seguinte, eu não mais farei campanha para ninguém, eu só farei campanha agora se eu estiver inserido no contexto. E foi daí que nasceu a ideia da gente buscar começar e galgar algumas posições, né? Não tinha como se livrar disso, porque desde garoto ele sempre esteve envolvido em campanhas. Eu me lembro, trabalhei, eu acompanhava desde muitos anos. Meu pai foi vice do Gilberto, né? Eu ia escondido pro comício, né? Deus. Porque meu pai não queria que a gente ficasse perto de comício, porque tinha teu pai, medo, teu tio e Omar. Aí não vai para lá, fica na loja cuidando da loja. Aí eu saía mais cedo, a Lucimar Mamão me pegava numa Kombi, eu ia pastelar com ela os cartazes do Gilberto e do meu pai, e tinha um trio elétrico que precisava de ajustes no som, microfone, e tinha um rapaz que trabalha comigo até hoje, que é o McCoy. Nosso McCoy está lá até hoje, 30 e poucos anos comigo. E o McCoy chegava e dizia, olha, tu não vai por ali, vai por aqui, que então vão te ver. Eu digo, McCoy, então tá bom, então liga o microfone aí que eu vou para cá. E quando chegava, o pessoal já tava bandeirola toda hasteada, o trio no lugar, né, tudo arrumadinho. Aí eu corria e fazia de conta que não tinha ido para campanha. Um belo dia ele descobriu, rapaz, tu tava lá na campanha? Eu digo, não tava lá não. Tava assim, você tá mentindo, tô não. Eu cheguei antes e saí antes, então não tava lá quando vocês estavam, né? É igual nós estávamos conversando, Patrick, os meus filhos, lá mais cedo, eu tentava fazer de tudo para eles não entrarem na profissão. É como disse a minha filha, já a Raíssa, né, um dos prêmios que ela ganhou, e aí, como redatora do ano e tal, a moça foi lá fazer uma matéria com ela, disse, olha, eu não tive nem chance
Na madrugada, quando acordava, ia lá no escritório de casa, o papai estava lá com um cigarro na mão, café na outra, e olhando a tela do computador, fazendo campanhas. E a vida de publicitário, a vida de jornalismo mais recente, antes eu era mais ligado à publicidade. Patrick tem os filhos tudo envolvido nisso aí. Não tem jeito. Não tem. Como é que você... Filho de peixe não nasce avestruz, Como é que você vai se livrar desse negócio e com essa experiência toda, e aí vem a cobrança. Eu gostei dessa dele aí. Filho de peixe não nasce avestruz. Peixe não nasce. E você, por exemplo, todo esse rodeio aqui é para dizer da responsabilidade que você tem, dos que você ajudou e que deram certo, e daqueles que te decepcionaram, nós não vamos citar, mas tem. Não, eu acho que eu não vivi grandes decepções na política. Como pessoa e como profissional, sim, todas as pessoas que eu trabalhei, elas me retribuíram aquilo que foi acertado. Tá. Né? Então, só falando profissionalmente. Profissionalmente. Ou seja, não te deve nada. Não me deve, porque eu não trabalho com ninguém esperando nada menos em troca do que aquilo que eu dei. Uhum. Né? Você não pode trabalhar nesse campo da política achando que você, eu vou fazer uma campanha aqui, vou eleger esse cara aqui, porque eu vou ser secretário de tal coisa. Não. Eu fiz as eleições porque eu acreditava na causa. Porque eu não faço pela coisa. Se você trabalha pela coisa, o trabalho não floresce. A coisa que é realmente o lado financeiro ou o lado empreendedor, ele nasce do resultado da causa que você levantou. Se você elege um bom governador, se você elege um bom deputado... E a causa, ninguém te decepcionou? Não pessoalmente. Acho que algumas pessoas tiveram trombamentos pessoais e elas decepcionaram aos eleitores delas. Mas a mim não, porque o meu serviço, enquanto estrategista, enquanto metido marqueteiro, enquanto organizador de logística, foi entregue, foi feito e o resultado foi positivo. Você está do outro lado da mesa agora, como eu costumo dizer na questão política, que você traz do lado que você está. Muito. A gente só precisa realmente usar o patrimônio da biodiversidade que nós temos preservado por conta do distrito industrial e do nosso povo ser telúrico. Né? Uhum. É um povo telúrico, que significa, para quem não conhece o termo, é um povo contemplador da natureza, ou seja, você não tem aqui no Amazonas, o caboclo nosso, ele não pensa em plantar 200 hectares ou 100 hectares de milho. Ele pensa em colher castanha, em plantar mandioca, fazer farinha, viver do peixe. Ele vive da natureza, porque a nossa cultura é indígena. E o índio, ele não devasta, fazer 2 quadras de mandioca. E acabou, se ele faz... Então, essa história de dizer que amazonense é preguiçoso, baiano é preguiçoso, é de quem não contempla o que nós temos de mais belo. Nós somos preguiçosos, mas são os preguiçosos daqui que fazem chover lá no sul. São os preguiçosos daqui que produzem todas as motocicletas do Brasil, todos os aparelhos de celular, todas as televisões. São os preguiçosos daqui que deixaram 97% a 96% da floresta em pé. E os ditos trabalhadores de lá destruíram tudo e ainda querem nos levar à única coisa que nós temos que preserva a natureza. E foi por isso que nós fizemos a FESPIM. Isso aí nós conhecemos, nós sabemos. Veja só, enquanto deputado federal, caso seja eleito, e seja candidato, vamos dizer assim, vamos por partes, como você poderia ajudar essa questão? Por exemplo, incentivar o turismo receptivo, de aventura, essas coisas todas que são bem características da nossa região, ou teríamos que criar leis para proteger, para incentivar? Como seria a ação? A indústria do turismo movimenta bilhões e bilhões no mundo inteiro. E como qualquer indústria, necessita de fomento, preparação, organização, estrutura. Você não consegue ter o distrito industrial se o asfalto estiver ruim. O asfalto estava ruim, as fábricas estavam reclamando. Agora, por que nós temos verba para a Zona Franca comercial e industrial e nós não podemos criar e ter verbas e incentivos para a nossa Zona Franca do turismo? Por que nós não podemos ter um duty free com os produtos da Zona Franca lá no aeroporto isento de ICMS? E aí o turista que vem aqui pode comprar uma televisão de 17 mil reais, que é uma televisão cara, mas se ele economizar 20%, que é o imposto de ICMS, 17,5, 20. 5.100 a menos. Então, 5 mil a menos, 5 mil já não dá para pagar passagem para ele ficar aqui, pagar uma diária de hotel? Já. O custo do Brasil é muito caro, então nós precisamos incentivar. Nós temos um patrimônio de biodiversidade gigantesco, nós não precisamos construir Dubai. Nós não precisamos levantar prédio, fazer ilha de palma, nada disso, porque em Dubai eles vão morrer doidos e não vão conseguir construir Encontro das Águas. Em Dubai eles vão morrer doidos e não vão conseguir construir a Navilhanas. Em Dubai eles vão morrer doidos e não vão conseguir construir as cachoeiras de Figueiredo.
em Dubai, eles vão morrer maluco e não vão conseguir fazer um boi de Parintins. Agora, como é que eu faço o boi de Parintins? Como é que eu quero falar de pesca esportiva em Barcelos? Eu venho aqui inaugurar um aeroporto de uma emenda do Issa Abraão na época do governo tal, que eu também não quero ficar falando de pessoas, eu quero só dizer que era uma emenda de um deputado que tinha mandato e que até hoje a emenda, nem a reforma, nem a obra contemplou o balizamento da pista, Patrick. Então, eu chego com o meu turista, porque eu trago de 400 a 600 turistas ano para fazer pesca esportiva no Amazonas. Então, não estou falando porque eu ouvi dizer, não. Estou falando porque eu sofro. Se o avião atrasar, ou o barco atrasar 30 minutos e passar das 5h20, eu não consigo decolar. Por quê? Porque lá no céu, se eu estou de noite, no escuro, vindo com um caravan com 8 passageiros, eu não tenho uma pista alternativa. Porque Itacoatiara não é balizado. Barcelos não tem balizamento. São Gabriel não tem balizamento. Desculpa, Santa Isabel não tem balizamento. Tem pistas nos aeroportos, como o de Apuí, como de outros lugares, que estão virando lama. Porque o governo, e aí eu não quero ficar falando de pessoas, eu falo de políticas públicas, não existe uma política pública governamental, nem estadual, nem municipal, nem federal, que fomente o turismo. Tem uma pessoa que está te elogiando aqui. Opa, obrigado. Carinhosamente, nosso amigo José Melo está dizendo aqui, mandou aqui. Tá ele veio aqui, ele deu uma aula. Teve aqui, é ouvinte assíduo do programa. Colocou aqui é uma pessoa muito querida aqui, nossa. Então, professor Melo, excelente. Esse aí pessoa. entende turismo e muito mais. Jovem, competente e talentoso. Obrigado, Torço professor. muito para que venha a brilhantar a Câmara com o seu talento. Obrigado. Bom programa. Obrigado, professor. O senhor também é um cara que ensinou muito pra gente. O professor Melo deixou um legado aí de aprendizado de um homem interiorano que dedicou sua vida a trabalhar ele veio aqui como servidor público. Ele colocou o mapa do Amazonas aqui nessa tela e deu uma aula pra gente, o que nós tínhamos no céu. Cara, impressionante. Nós temos por isso que eu falei para você que é um tripé, sabe? Porque você tem a Zona Franca, que não pode acabar, porque se acabar vai causar um grande dano ao Amazonas e ao Brasil. Você tem a Zona Franca do turismo, que a gente pode fazer perfeitamente, e você tem a mineração, né, que o Pará hoje vive dessa mineração. É um estado que não passou crise de arrecadação, porque teve a mineração. Então, se deu certo lá, pode dar certo aqui, com todas as prerrogativas e cuidados devidos à proteção do ambiente. Mas a gente sabe hoje, para você explorar potássio, você tem maneiras de fazer sustentáveis. Né? Para você fazer tudo no mundo hoje, você tem saídas sustentáveis. Porque o mundo, há mais de 50 anos, começou a perceber que você precisava gerar sustentabilidade. E o turismo, principalmente o de pesca esportiva, o turismo de contemplação da natureza, o turismo esportivo, o turismo de sol e praia, é um turismo sustentável. Porque ninguém vive de cavar na praia. É uma questão... Dizer uma coisa, fica à vontade. O Cine, cara, você está falando tudo realmente que a gente sabe do Amazonas, da potencialidade que nós temos, né? Os dirigentes do Amazonas, será que ainda não entenderam que nós estamos no lugar onde a palavra Amazônia é uma das mais faladas atualmente no mundo? E o nosso turismo é praticamente inexistente. É que não é um problema, é que não é, por isso que eu vou completar aqui, só te cortar e responder a pergunta do Renato. Por que a Câmara Federal, né? Porque não é um problema de conceito estadual, tá? Sim. É um problema de conceito nacional. O que o Brasil fatura com turismo hoje é 30% ou 40% do que a Torre Eiffel fatura de visita. O que a gente fatura no total do Brasil é menos do que a Costa Rica faz, que é um paizinho desse tamanho. Então é um problema nacional, que precisa de leis a nível nacional para que você possa incentivar a indústria. Perde para a Colômbia, que tem características geográficas parecidas com as nossas. Cara, é difícil. A gente perde para o Uruguai, aqui. A gente perde para a Argentina, a gente perde para... Porque nós não vimos isso como indústria. São dois equívocos graves, tá, Hamilton? Você vê o turismo como não indústria. O turista, o cara que veio passear aí. Não. O turista representa dinheiro, porque desde a hora que ele salta até a hora que ele vai embora, ele gasta em tudo. Alimentação, hospedagem, transporte, todo mundo se gostar, volta e traz família. E faz ainda um serviço de marketing boca a boca gratuito, né? Que vocês sabem que não é barato. Segundo, o outro equívoco muito grave é achar que só se beneficia do turismo o empresário
do turismo. Não. Toda a cadeia se beneficia. Mas quem, Orsini? Vem cá, você acha que a costureira não se beneficia quando eu mando fazer uniforme para minha equipe de pesca esportiva? Onde é que está fazendo uniforme? É lá na Alvorada. É na Soft Malhas. É na Maeli Malhas. Quem é a Maeli? A Maeli é uma cabocla lá de Manacapuru que montou uma malharia e que faz camisa para mim para todos os eventos, e faz camisa para pesca esportiva, e faz camisa para outras pessoas. Então, essa indústria chega em todo lugar. Essa costureira que você faz o pedido, ela não faz o tecido, ela compra o tecido de alguém, portanto ela gera dinheiro, ela compra a linha, ela compra o botão, ela compra tudo. Aí tu sabe o que ela faz com o que sobra? Sabe o que ela faz com o que sobra? Ela vai no mercadinho do seu Antônio, que é lá no bairro, e ela paga a continha dela, volta. E de onde veio aquele turismo? Veio do dólar que o americano deixou aqui. Barcelos injeta mais de 30 milhões de anos. Geralmente o pescador vem sozinho, não traz a família. Não, mas deixa ele falar. São dois mitos que, se você quiser ser pesca esportiva, eu discuto. Pescador esportivo não quer ficar na cidade. Existe tipo de turismo para cada turista. Então, o pescador, ele quer chegar em Manaus e, se você disser para ele, olha, ele pegou 17 horas vindo lá da Europa, ou vindo do Canadá, pegou conexão, chegou. Mas aí tem uma opção, você dorme em Manaus e vai de manhã cedo para Barcelos, ou você quer sair 3 horas da tarde de Manaus quando você chegar, pegar outro avião para ir para Barcelos, dormir no barco e acordar de manhã cedo pescando. Ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Porque o turismo... A gente é pescador, a gente sabe disso. Exato. Só que é o seguinte, para ele fazer todo esse traslado, para ele fazer toda essa operação, desde o cara, que são 100 pessoas para embarcar e desembarcar um avião aqui no aeroporto, desde do comandante lá da aeronave, até o meu piloteiro que está lá em Barcelos esperando o cara, e o senhor que vende gasolina, o cara que vende o mercadinho lá em Barcelos, toda essa cadeia da indústria está se beneficiando do fato dele ir para lá. Então não é porque ele não fica em Manaus que ele não deixa dinheiro no estado. Não, a gente entende isso. Mas esse é um nicho, como você mesmo falou. E o outro, que tem que vir a família para mostrar. Então, mas vamos lá para falar. Para mostrar essas coisas. Agora, como a gente já falou aqui várias vezes, nós não temos mais nada, não temos restaurante. Como o mesmo Pitanga já até deu uma ideia. Um hotel decente no centro. Nosso centro histórico não existe mais. À noite, por exemplo, é um horror. E ninguém. Até aquele que era no terreno do Sabá já fechou aquele hotel ali. Olha, a questão hoteleira no Amazonas, nós tínhamos um padrão FIFA, né? Vocês estão lembrados que nós fomos a melhor host city do Brasil? Sabe como é que você ganha para ser cidade anfitriã? É se todos os teus parâmetros, tanto da segurança, quanto da saúde do turista, quanto da hospedagem, quanto da alimentação, quanto de tudo isso, inclusive a receptividade do povo, estiver dentro dos padrões da FIFA. Significa dizer, Patrick, que nós ganhamos nota A ou nota 10 em tudo. Passei a eleita melhor. Mas não soubemos aproveitar. Não, mas aí não fica. Quando me falavam lá atrás, e o legado que a Copa vai deixar? Gente, o legado que a Copa deixou foi uma estrutura que nós temos que aproveitá-la. Agora, se nós não temos, por parte do poder público, um incentivo a turismo de eventos, turismo esportivo, turismo... Outro dia desse eu ouvi críticas de algumas pessoas porque o governo estava patrocinando um show particular, né? Então tá, olha, eu acho que realmente você tem que deixar bem claro para as pessoas que se eu patrocino um evento, né, em 2017 nós tivemos, em 2018 nós tivemos overbooking de hotel. Sabe por quê? Porque nós tivemos a Conescap, nós tivemos o Congresso de Engenharia de Pesca, Congresso de Segurança Hospitalar e o Congresso de Enfermagem. Faltou quarto de hotel. Todos esses 4 eventos no mesmo mês. Entendeu? Agora, eu como secretário só deixava patrocinar ou só dava alguma benécia se o congresso fosse de quinta a domingo e pelo menos 3 dias. Porque eu tenho que deixar o turista aqui um dia de domingo para ele aproveitar a cidade. Como é que nós vamos fazer turismo de família, Milton? Se o pobre do Enio Candotti, lá do Musa, do nosso Jardim Botânico, tem que combater a invasão que está chegando lá, o lixo que jogam no igarapé de dentro do Musa e a falta de recurso para manter o local. Como é que nós vamos fazer turismo se na frente do Musa, e aqui eu quero pedir um apelo à prefeitura, tem um ponto final de ônibus na frente da entrada de um ponto turístico, gente? São coisas realmente que a gente não consegue entender. Como é que a gente vai fazer turismo com a Marina do Davi naquelas condições? Vamos fazer um intervalo Vamos agora. lá.
E esse não dá para adiar. O outro até pode. São 3 intervalos, são 3 blocos de podcast também, que acaba sendo. Nós fazemos programa de rádio. Perguntaram por que eu uso isso aqui. Eu disse, porque eu quero me sentir no rádio. É um rádio com imagem. Nós somos oriundos do rádio, né, Patrick? Gostamos muito, somos apaixonados. Mas nesse horário é a hora da mãe de todos, a hora da Ave Maria, como uma boa rádio. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já abri o microfone aqui. Bem, para você que ligou agora, ou está no segundo podcast, nós estamos ao vivo, obrigado. Estamos no nosso site www.radio. Sim, tem que colocar, senão não vai. Quando eu me esqueci, a Dani disse, se você não colocar o www, não vai conseguir acessar. radiocavoc.com.br, tá? Ou no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Patrick, as informações neste bloco. Vou até pedir para o Paulinho, nosso operador que está ali do outro lado, ainda há pouco o nosso convidado falou sobre turismo, países que levam milhões de turistas ano. Citou a Torre Eiffel, né? Tem uma notícia no Portal G1 que a gente vai ver agora, pode pôr, Paulinho, por favor? Essa informação diz aí, ó, Torre Eiffel está enferrujada e precisa de grandes reformas, diz revista. O monumento passa por reparos para as Olimpíadas de 2024. Quando eu vejo essa informação no Portal G1, eu digo meio assim, caramba, eu pensei que essas coisas do nosso patrimônio brasileiro só eram deixadas de lado pelos nossos políticos. Mas olha, eu vou te dar o lado bom da notícia. Manda. Leia lá. É preparação para 2024. Pois é. Nós estamos em 2022 e os caras já estão se preparando para 2024. Aqui, a festa de Parintins ficou 2 anos sem acontecer e o governo não se preparou para o Porto. E quase que a festa não era o Porto era interditado. Chegou a ter. Chegou a interdição, né? Mas depois, com os 4 mas, entendeu? Então, Delite, né? Precisa, né? Pois é, e aí, não quando tem a essa gente... consciência. Você ia falar alguma coisa, ô Pitanga, sobre a Torre Eiffel? Não, é que não é a primeira vez, já fizeram 4 reformas e geralmente em véspera de grandes eventos. E a Pamela foi a única pessoa que conseguiu fazer eu subir lá, porque eu morro de medo de altura. Fizeram uma pouco antes da Copa da França, lá, né? Aquela que... Aquela foi em 90... Não, eu acho que foi 98, né? Lá da Copa da França. Eu sei lhe dizer que por falta de recurso não será, porque fatura e bem. Então, turismo é a segunda indústria. Lá muita gente esquece, sabe, Renato, Patrick e Milton, que o turismo ele não é despesa. Sabe por que não é despesa? Porque todo o dinheiro que você coloca no turismo, todo R$1 que você coloca no turismo, volta 3 para a economia. E se volta 3 para a economia, volta 30% disso em tributo. Espera um pouco, vamos já voltar ao assunto do turismo, ainda temos outras informações. Temos mais informações. Nós estamos nas informações do retorno, que tem que ser feita uma... E com vocês, senhoras e senhores, Patrick Mota, dando as últimas... Gostei, aí, na moral, o cara o apresentador, convidado, viu? Acho que eu nem vou pedir mais folga mais. Coloca aí, Paulinho, a próxima que a gente combinou, por gentileza, CPI do MEC ficará para depois da eleição. A decisão é do presidente do Senado. Tá aí a informação, após pressão de aliados de Bolsonaro, mais 2 comissões serão abertas. Uma delas deve investigar o crime organizado. Portanto, o CPI do MEC, a oposição está chateada, mas vai ficar para depois. Aí perde o interesse, tanto do lado como do outro. Porque pode ser essa CPI, Pitanga, pode ser simplesmente mais política do que para investigar mas pode ser, mas é com certeza. Pois é, pode ser. Próxima, por gentileza. Tanto ela como a da Petrobras. Tudo Exato. Vamos para a próxima. Depois da eleição não tem pode passar essa daquela. Pode passar, Paulinho, por gentileza, essa daquela conclusão. Olha só. Hidrocefalia, o que é a doença alvo de piada preconceituosa do Léo Lins. O Léo Lins é aquele humorista que quem acompanha sabe, ele faz piadas de temas que politicamente são incorretos de fazer. Mas ele faz essas piadas. Ele fez uma piada sobre hidrocefalia que a gente não vai colocar aqui o vídeo porque nós não concordamos com ele, não concordamos de jeito nenhum. Tem muitas crianças que sofrem disso, muitos adultos que sofrem disso. E o fato é que ele teria até sido demitido do SBT por conta disso. Ele tem um programa, uma participação lá, e ele teria sido demitido. Não sei se você selecionou no Piquet, que coisa parecida. A vida está muito chata, cheia dessas coisas. Vai passando, sabe? Por favor. Vai passando. Eu convivi com pessoas com... Não muda agora. Eu convivi com pessoas que tinham paralisia. O meu irmão ficou bom, mas ficou bom porque, já contei aqui a história,
Minha mãe descobriu que a paralisia ia embora e que ficava só as sequelas. Ela não deixou, ela ficou 2 anos e 6 meses fazendo 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, exercício do meu irmão. Isso lá minha velha mãe fazia. Bom, mas eu convivi e nós tirávamos sarro dele, nós tínhamos aleijadinho e tal. Eu tinha comentários isso, a mesa pode comentar as notícias. Um amigo meu, que ele teve um problema, também voltou a andar depois, ele andava com 2 moleques, colega de rádio lá no Rio de Janeiro, nós trabalhávamos na Rádio Fluminense, na época a hora do rush lá da Rádio Fluminense, no início dos anos 80. Uma vez ele vinha entrando no ônibus, e ele cutucou com a bengala assim, né? E aí eu disse, porra, agora esses aleijados ficam andando aqui no ônibus, barrando na gente. Putz, era uma brincadeira, porque é meu amigo, né? Já levantaram uns 3 para me dar porrada, mas isso era um negócio agressivo, quero fazer isso com alguém, porque é ato de covardia, né? Não tem onda, não é questão da vida chata. E ele, ei, gente, é só brincadeira, aí quase que ele apanha, né? Mas a vida, por exemplo, nós comentamos aqui que agora não se pode, mas se quer chamar aquele famoso bolo de chocolate, nega maluca, para você pedir aquele bolo, você tem que chamar agora, eu quero um pedaço aí da afro-brasileira com transtorno mental. Para chamar simplesmente a nega maluca. O Piquet chamou Tem, mas eu só de quero forma complementar. carinhosa. Não, tudo bem. Eu quero complementar. Vai entrar do Piquet aí. Vai entrar, então, só quero complementar o seguinte, eu concordo com você que o mundo está muito chato, mas eu discordo completamente do Léo Lins em fazer piada. Aí é outra história, é aquele fato da covardia. Eu acho que o mundo está excessivamente extremista. Absurdo. É mais ou menos isso. Excessivamente extremista. Vamos lá, meu irmão. Uma época que pode tudo, ao mesmo tempo tudo magoa. Olha só. Quem foi fazer turnê está fazendo turnê na Europa? O nosso Gilberto Gil. Só que os instrumentos dele não chegaram. Aí o que ele fez? Ele, cadê os meus instrumentos aí? Então o artista questionou a companhia aérea no Twitter dele, dizendo, onde está nosso equipamento? Eu acho que daqui a pouco vão dizer que a culpa é do Bolsonaro, sabe? Eu acho que daqui a pouco vão dizer que a culpa é do Nesse Bolsonaro. caso aí, Coloca basta um violão para ele. Nelson Piquet. Basta dar um violão para o E na Europa tem bons violões, a companhia Sim, pode e o pagar Gil, um bom violão pra ele. o Gil com o violão é o suficiente, não precisa mais nada. O cara não guarda, deixa pra lá. Olha só. Preconceito em entrevista. Entidades vão à justiça contra Piquet por comentários racistas e homofóbicos. Foi aquela questão que ele já pediu desculpas, mas que você falava ainda O próprio Lewis Hamilton, ele não se ofendeu com nada disso, rapaz. Sabe, ele é neto de brasileiro, ele sabe que nós chamamos. Agora fica até estranho. Tem um amigo meu, Neguinho, eu chamo e ele gosta. Eu tenho um funcionário que todo mundo chama de Neguinho e ninguém sabe o nome dele porque ele não gosta de ser chamado pelo nome. E como é que ele gosta de ser chamado? Por Neguinho. É mesmo. E o Negão lá em Benjamin Constant, que é líder classista lá dos pescadores, vai chamar ele pelo nome, ele não gosta. O Negão, se você chamar ele por outro nome... exatamente. É Lucivaldo o nome dele. Não, João... É João Lucivaldo. Né, João? Não, é João alguma coisa. Bom, mas ele só sabe, ele gosta de ser... Então o cara, às vezes... Quer ver uma coisa que mais... Eu ia falar uma palavra que eu não gosto. Eu chamo palavrão aqui, de vez em quando escapa um, sabe? Você? Não. Eu nunca falei, né? Isso não acontece, né? Você sabe uma coisa que não cabe legal é o cara, por exemplo, ver um negro e dizer assim, olha, aquele moreno ali. Aí é um preconceito moreno. Porque a ideia é achar que chamar negro de negro vai ofender. Moreno, não, porque moreno não é cor de cabelo, não é cor de, cor de cabelo, não é cor de pele, né? Então, as pessoas confundem muito essa coisa. E a vida começa a ficar chata. Hoje tudo pode, né? Mas tudo ofende. Nesse ponto eu concordo contigo. Vamos deixar o resto para depois? Né? Vamos deixar o resto para depois. Só queria falar da previsão do tempo, senão a produtora que manda para mim tem um cuidado carinhoso de mandar para mim, e é a minha produtora e reprodutora, né? A Índia, né? A Cocama. A minha Cocama, Daniele P, que está com certeza assistindo lá. Tá aqui, previsão para amanhã, para você. O dia vai ser igual a anteontem, igual a hoje, o dia de amanhã. Nós teremos aí amanhecer 23 graus, máxima 33. Hoje a máxima foi de 32, à sombra. Mas amanhã teremos uma umidade relativa do ar menor, vai chegar no máximo 70%, e os ventos vindos do Nordeste. Então vai ficar quente? Em média, vai um pouquinho, não, menos, porque menos umidade, tanto frio quanto quente, com a umidade alta, ele é mais intenso. Mesmo com o solzão? Mesmo com o solzão. Você vai para a sombra, saiu do sol, para de Em vez de 10 minutos de micro-ondas, vai ser 8. Vai ser 8. Mas é que é assim, né? Bom,
5 milímetros nós teremos de chuva, isso não chega nem no chão, vira vapor aqui na nossa região. Vamos retomar? Vamos lá. Na hora. Eu queria perguntar ao Orsini, dentro dessa vontade dele de realizador e de sabedor, que nós estamos na região que tem coisas inigualáveis. Você falou ainda há pouco, Orsini. Olha, o pessoal da Arábia, lá do Dubai, pode ter a maior quantidade de dinheiro do mundo, mas eles nunca vão fazer um encontro das águas, eles nunca vão ter uma floresta como a que nós temos, isso é verdade. Mas e a mão de obra da nossa gente? Porque, olha, a rede hoteleira, você vê aí que recentemente o Tropical Hotel agora foi comprado por uma empresa e que pensa em fazer algo, mas até agora a gente não está vendo. Mas claro que a gente espera que vá fazer. Mas tudo depende da mão de obra. A natureza fez a sua parte, mas a gente precisa da mão de obra. Quando a gente chega no comércio, e eu vejo muito isso, a gente não tem aquele atendimento legal no comércio. Às vezes nem shopping aqui em Manaus, não tem. Ao passo que você sai do Amazonas, vai para outras cidades, e cada caso é um caso, mas você tem um atendimento diferenciado, poxa, bem diferenciado. Mão de obra no turismo, tem como melhorar? Quando eu cheguei na Amazonas Tour, a primeira pergunta que eu fiz foi: dessas 140 pessoas que vão colaborar com a gente, levanta a mão quem sabe falar inglês. 4 pessoas levantaram. De 140. Eu peguei meu cargo de chefe de gabinete, Básico, hein? que era um cargo, Para a função. um cargo de um salário bom, e peguei a melhor professora de inglês que nós temos no Amazonas, uma moça premiada na escola de Oxford, e pedi a ela se ela podia ser professora na Amazonas Tour, e eu provi aquelas pessoas com 1 hora antes do expediente e 1 hora depois, com uma certa obrigatoriedade, porque você não pode obrigar, mas você pode pedir encarecidamente, que todos os dias ela fizesse 3 turmas, uma de 10 horas iniciante, por semana, intermediário, hein? e nós provimos isso durante 1 ano. E teve gente que já saiu de lá com inglês avançado, que não Mas sabia houve nada. essa continuidade? Houve, eu não sei. Aí eu não posso te responder porque eu não estou mais lá. Acho eu que não, porque a pessoa que estava lá não ficou. Mas o que eu quero dizer para você, Patrick, é que durante a gente estar lá, uma das grandes preocupações que eu tive foi capacitação. Então, na verdade, nós temos sim que capacitar. Nós capacitamos os tricicleiros de Parintins. Nós fomos a Maués capacitar o pessoal da praia que faz atendimento durante o festival de verão. Você tem que ter essa capacitação contínua. E tem coisas que a gente pensa assim, quem nasceu primeiro, o turista ou a infraestrutura? Não, primeiro vem o turista. Problema de atendimento você vai ter e teve em todos os lugares. Certos lugares, como a França, é um país super bem visitado, mas o francês é tido como um cara um pouco rude nas maneiras e grosseiro no atendimento. Quando você pede, eu fui lá, tive um episódio que pedi 2 vezes açúcar, na segunda vez o francês me falou um palavrão para mim. E eu fui e disse para ele, olha, não fale palavrão porque quem paga o seu salário sou eu, se eu pedir 3 vezes açúcar eu vou querer açúcar. E acabou a discussão na polícia, a polícia turística veio, interveio, e depois de 1 mês eu recebi um e-mail da loja dizendo que tinha desligado o funcionário, porque ele já era uma repetição. Ele já não gosta que você fale inglês com ele, né? Quando você tem na conscientização das pessoas, e aí nessas reuniões que a gente faz de debate político, de conscientização, a gente vê pessoas como uma senhora lá na Compensa, que depois da gente discutir sobre turismo numa roda, ela disse para mim, olha, minha filha fez Enem, eu não sabia o que ela ia fazer. Eu vou dizer para ela fazer turismo. Então você vê que você criando capacitação e conscientização, Patrick, isso passa. Nosso atendimento aqui já foi muito pior. E hoje ele é um pouco melhor. Tem que melhorar? Sim, tem que melhorar sempre. Está aí a Abrazel, sempre promovendo os cursos de capacitação. Você tem Senac, você tem Sebrae. Você tem sim como buscar conhecimento. O que tem que se criar consciência é de que aquele conhecimento vai gerar emprego e renda para a pessoa, porque senão ela não se interessa. Mas isso não tem que estar na cabeça primeiro do homem público? Claro, tem que ser política pública. O grande problema do turismo do Amazonas qual é? PP. Não é plano produtivo, é política pública. Nós temos que enfrentar, de vez por todas, o preconceito de não termos uma indústria do turismo segmentada. Porque é um preconceito. Qual é o preconceito? É o preconceito de que aquilo não é solução para o Amazonas. É sim solução para o Amazonas, a indústria do turismo. E é uma solução que não é despesa. Muita gente questiona aí esses eventos do interior, eu não julgo ninguém. Mas eu quero dizer para vocês que se você não mora no interior, vá lá no interior, numa cidade como Tapauá, quando você leva uma banda nacional, e veja quanto movimenta dentro da economia do município, porque os municípios vizinhos, as comunidades todas vão, a Cabo Frango não tem hotel. Vá fazer o seguinte, veja como estava Parintins há 2 anos atrás.
Vá lá em Parintins agora, depois do festival, você vai ver o comércio aquecido. Deixa eu abrir um parênteses aqui, até para ilustrar o que você está dizendo. É muito bonito sair na imprensa, quando os caras dizem assim, prefeito, o promotor entrou na justiça com recurso, essa linguagem dos advogados, e proibiu o que iam fazer por 800 mil, uma dupla sertaneja, que não sei o quê, papapá. Você sabe o que acontece numa dessa? Nós, quando realizamos festa lá, eu participava da realização do evento, em Benjamin Constant, por exemplo, o prefeito investiu quando o governador falhou, já era esse aí, no último evento que teve lá. Lá tem um festival folclórico também, que tem uns bombais lá. E é muito forte. Agora, veja só, o Davi gastou o que tinha que gastar, mas acontece que a quantidade de pessoas que foi lá, ele investiu, colocou umas barracas bonitas, que roda, o que entra de dinheiro novo, porque senão, a ciranda é o seguinte, aí que é o ponto que eu queria falar. Antes, a cidade do interior, tínhamos funcionários da prefeitura, os funcionários do estado e alguns meia dúzia de funcionário federal que recebiam seus salários, esses iam nos supermercados, pagavam para fazer suas compras e esses, por sua vez, mandavam para os fornecedores. Não se produzia porra nenhuma lá, e aí o que acontece nessa falta de produção? O dinheiro que vai e volta, ele não circula. E qualquer básico economista sabe que o dinheiro, cada vez que ele circula, que eu compro de você, compra dali, que eu chego em mim de novo, a economia cresceu. Cresce. Aí o que acontece? Eu não sou contra as festas que estão fazendo, eu tenho que fiscalizar, para não ter sacanagem. Claro, mas porque deixa eu te falar. Eu concordo com o seguinte, Renato, a área no Brasil de atuação que não tiver erro, que atire a primeira pedra. E não é porque alguém errou naquela área que você tem que penalizar todo mundo da área. Outro grande mito que fazem errado é o seguinte, ninguém tira dinheiro da saúde para colocar em evento. Porque a rúbrica da saúde, ela já vem carimbada. Você não tira dinheiro do Fundeb para colocar em festa. É claro. Você não tira dinheiro do SUS. Não. Certo? Agora, deixa eu lhe explicar uma coisa. O Fundo de Turismo e Interiorização e Desenvolvimento do Estado do Amazonas, tá bom? Ele pagou na Covid 400 milhões de reais. Se foram bem aplicados ou não, não é minha culpa. Eu só quero dizer que nós, da indústria do turismo, que temos um fundo de 1,7 bi, certo? Que quando o orçamento daqui da 17, 18, 20, 25, 1% daquilo do distrito é o fundo de turismo, é FTI. Nós não temos 10% desse fundo investido na secretaria. É zero. Pra cá, pra pagar, aí você vai na estrada de Novo Airão, tá só o buraco. A BR-174 eu aprendi de estrada lunar, certo? Não estou falando... Novamente eu digo às pessoas, eu não vim aqui apontar dedo para A, para B, para C, eu vim aqui falar da minha indústria. Não dá para mim fazer transporte da minha mercadoria, entre aspas, que é o turista, se eu não consigo chegar em Figueiredo porque tem um buraco. Como é que eu vou vontade política, não é verdade? É verdade, mas é verdade. Não é vontade política, porque vontade eu acho que até que algumas pessoas têm. O que está faltando é uma política... É uma política pública definida. Milton, cadê o plano estadual de turismo do estado do Amazonas? Cadê o plano municipal de turismo da cidade de Manaus? Ninguém fala nisso. Cadê o aquário da cidade de Manaus? Cadê o zoológico da cidade de Manaus? Cadê a rodoviária da cidade de Manaus? Não, agora o prefeito... que foi recuperado, estava bonito. Olha o Porto, o Rodway, rapaz. O Rodway foi pro fundo, gente. Uma estrutura centenária. Entendeu? Aí não pode falar, porque se você falar... Você está sendo crítico, você está extremizando, ou é direita ou é esquerda. Não, eu não sou direita, não sou esquerda, eu sou Amazonas, eu sou turismo. Eu acho que a gente não pode deixar essa insanidade extremista tomar conta, e eu falei isso numa entrevista, dizer a política tem que sobrepor o fake news. Porque todo dia a gente vê notícias que não são realistas. E a gente fica discutindo, se degladiando em rede social, quando, na verdade, a gente devia estar pedindo que, pelo amor de Deus, faça um embarcadouro decente para o turista visitar o Encontro das Águas. Porque lá no Careiro Castanho, quando seca o rio, o esgoto fica derramando e o cara pisa no esgoto para poder chegar no bote. Mas ainda tem um problema, Ocínio. Quando o pessoal vai planejar essas visitas de barcos no Encontro das Águas, tem agora um problema a mais, que são os piratas dos rios. Piratas que vão assaltar, matar, roubar, cortar corpo das pessoas. Então, não tem condição, você está entendendo? A falta de segurança nas áreas turísticas é um grave problema. Porque se você tem um patrimônio do tamanho que é um Teatro Amazonas e que você não cuida do entorno dele, o que acontece é que todo aquele investimento
do poder público que tem ali de preservação, conservação, manutenção, limpeza e disponibilidade da ferramenta turística, vai para o brejo, porque só tem uma coisa que assusta o turista. Você já reparou que você consegue ver turista? Outro dia desse eu fui com a Pamela para o Manaquiri fazer reuniões de pré-campanha lá, de explanação turística com o pessoal da prefeitura lá do Jair, e eu fui fazer um workshop lá, fui conversar, fui demonstrar. Na volta nós encontramos 2 espanholas. Rapaz, elas estavam todas enlameadas, mas porque elas estavam fazendo trilha, só as 2 e um guia. Agora imagina se aquelas moças sofrem alguma coisa. Aquilo vira rastro de pólvora. E a gente não está com essa preocupação. Aí eu peguei, dei meu cartão de visita para ela. Eu falei, olha, se você precisar de alguma coisa, eu tenho uma agência de turismo e não é para lhe oferecer serviço, é para lhe oferecer ajuda. Porque às vezes você está precisando de uma dica. Não sei o quê. Meu telefone, graças a Deus, não para. Porque você ajuda um, ou você dá dica para um, aí o outro liga, o outro fala. E muitas vezes você não monetiza isso, você não ganha dinheiro. Mas eu sei que se vier um turista para Manaus, eu vou ser beneficiado. Mas é difícil. Essa conscientização, eu vou ficar de língua seca, mas eu vou fazer. Até já te disse, até o dia de eu morrer, eu vou lutar pelo turismo. E isso não é utopia, não é eufemismo, não é nada disso não. É uma realidade. Eu convido mais pessoas que atuam na área a não se desencorajarem, porque é realmente uma luta. Olha, você fazer turismo no Amazonas, me perdoe a sinceridade, você é um guerreiro. Final dos anos 90, eu estava próximo do governo, era o então governador Amazonino Mendes, e da mesma forma que nós estava vendo um relatório que o Samuel Hanan tinha feito na época, que dava conta que nós estávamos além do número mínimo indicado pela Organização Mundial de Saúde e tal. Me lembro do número de 96 leitos que faltavam para chegar no mínimo. Uhum. Foi produzido esse mínimo de 96, no final daquele governo que terminou em 2002, ele fez várias obras, hospitais e tal, e depois de 3 anos no governo, me lembro, um novo relatório apontava de novo 92, a migração muito grande vindo dos paraenses, dos maranhenses. Nordestinos, né? Bom, isso posto, eu me lembro que na época um dos problemas sérios para a questão de alavancar, mas a gente tinha feito a reforma do Teatro Amazonas. Nesse governo, ele fomentou o início da recuperação de alguns prédios, que o Eduardo Braga até continuou, e foi mais ou menos acordado isso, quando o Amazonino decidiu apoiar o Eduardo Braga, que ele desse continuidade, claro, aquelas 506 obras, tal. Mas um destaque daquela época era a questão de hospitais, e principalmente de queimados que estavam emperrando o turismo, porque não com o turismo individual, mas os pacotes que as empresas, quando querem fechar para vir para cá, eles querem saber como é que está a segurança, como é que está o hospital. Isso daí é importante, isso. É muito. Porque, olha, tanto é importante... E como nós estamos... Não, eu acho que a imagem do Amazonas ficou muito arranhada com o Covid, né? Eu acho que faltou um programa de recuperação de imagem do destino, como falta campanha de publicidade. Nós gastamos 160, 170 milhões de publicidade interna, mas não gasta 15 milhões de publicidade externa. Não tem divulgação. Na verdade, o que gastamos então, interno, na verdade, ele passa naquele conceito chamado propaganda. Mas eu queria ver era promoção turística. Sim. Porque muita gente reclama que nós não temos voo. Nós não temos voos porque nós não temos fluxo turístico. Nós não temos fluxo turístico porque nós não oferecemos o produto. Certo? Quando a Casa Bahia quer vender uma televisão, ela coloca em 30 segundos no Jornal Nacional, ela vende televisão. Mas você não vê no Jornal Nacional, venha visitar o Amazonas. E era para ter todo dia. Certo? Quando eu era secretário, eu fiz um comercial nos Jogos de Inverno da Europa, no Eurochannel, dizendo o seguinte: sabia que nesse exato momento tem um lugar que está 40 graus positivo? É o Amazonas. Lá tem sol e praia. Porque muita gente não sabe que aqui tem sol e praia. O ano inteiro. Não tem, né? Não sabe. Só vê queimada colocada por aí. Então, vamos fazer um segundo intervalo rápido. E esse é só a vinhetinha. Tá? Pode esticar uma música aí, Paulo, por favor. Para ver se dá pelo menos 1 minuto e meio. Que dessa... Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Bem, senhoras e senhores, estamos de volta com a Rádio Cavoc, programa Hora do Rush. Estamos aqui com o Patrick Mota. Com problema, já temos apresentador. Patrick Mota, Milton Júnior e toda a nossa equipe. Anga, e o senhor Piit a Anga. Explicação para isso. Tá legal, estamos de volta, terceiro bloco
da hora do Rush. Nosso, já não é mais ponto sol, já se foi, agora estamos aí já meia hora do final do programa, menos de meia hora. Patrick, tem informação rápida agora? Verificando aqui, não vi mais nada de muito importante, não. Nada. Então tá, vamos dar Assim, de certo. muito importante, não, né? A gente quer saber do nosso entrevistado. Não, pera aí um pouquinho. Temos um evento nesse final de semana, 2 eventos nesse final de semana. Aqui em no Manaus, Aeroclube, né? No Aeroclube. No Aeroclube. E nós somos a Rádio Cavoque, a palavra Cavoque tem tudo a ver com esse setor. E nós somos bem mais abrangentes do que o início, a origem. Hoje nós atendemos vários segmentos. Aliás, no geral, viramos uma rádio web comercial, vamos dizer assim, e com treinamento, trabalhando com essa imagem, que é moda, com essa questão de podcast. Mas nós temos um projeto também de TV aí que está bem avançado, viu? Que bom, Pode parabéns. ter certeza que esse rapaz é do ramo. E Quem conhece, né? já nasceu exatamente nisso aí. Você tem informações sobre o evento desse final de semana? Estou buscando. Afinal de contas, é você, Vamos seguir. você é o rapaz que deve, né? Não, Fazer a deveria. comunicação. Deveria. Não, Quando mas- a informação chega pra gente. A né? base da comunicação Na é. verdade, na sexta-feira vai ter uma festa musical lá, E né? tem uma arrancada no sábado. No sábado. No sábado, um evento de arrancadas com carros importados, né? Que legal. é muito bacana. Aproveitar e anunciar que quinta-feira nós faremos um programa especial sobre esses eventos aí. Então, o Porto Sol. Lembrando que esses eventos todos são turismo, né? Turismo. Verdade. Você acha que não? Claro que sim. Mas o pessoal acha que não, acha que é festa. Você acha que é só arrancada. Você sabe que é bem interessante essa situação que você falou ainda há pouco, que é uma diferença entre o que o pessoal pensa que é festa para o que é, na verdade, evento turístico, não é? E eu fiquei muito impressionado, desde o início do programa eu estou observando muito a tua fala e estou percebendo que você, como diziam os colegas antigos, é do ramo. Mas Obrigado. tu enfrentas dificuldades com gestores públicos, quando você chega lá e diz, gente, olha só, já tivemos no passado um outro turismo. Já, né? Porque a gente costuma dizer que o Amazonas nunca viveu de turismo, que não é verdade. Meu pai comercialmente, meu tio, toda a minha família é fruto do turismo de compras. Né? Nós tínhamos a Zona Franca Comercial de Manaus, que até hoje existe, com isenção de IPI e II. A importadora. A importadora Oliveira, era uma loja famosa que tinha no centro. Eu comecei minha vida lá como office boy, vendedor lá. Cheguei a trabalhar muitos anos com meu pai lá. E a gente sabia que quando o turista chegava, ele queria lá o videocassete, ele queria lá o relógio G-Shock da Cássio, o Cássio da Tabank, toca-fita, tênis Tiger, toca-fita Rodstar, né? Videocassete Quatro cabeças, Panasonic NV 260, né? Televisão tela plana Philips. Tudo isso fazia com que as pessoas saíssem lá do sul do estado, do Brasil, né? Do sul, sudeste, nordeste, vinham aqui em Manaus, tinham uma cota, faziam compras e levavam de volta para os seus locais de origem. Né? Mas aquela pessoa ficava hospedada no Hotel Tropical, você falou do Hotel Tropical. O Hotel Tropical não faliu, Patrick, por conta da mão de obra do local. O Hotel Tropical teve um problema de gestão e um problema enfrentado pela Fundação Rubem Berta através da Varig e uma gestão não qualificada. Né? Eu sempre digo isso. Não adianta quem não é do ramo querer fazer turismo experimental, né? Não dá para ficar fazendo... Varig, que na verdade eles tiveram muita facilidade lá no começo, tanto que depois que as facilidades diminuíram, a Varig realmente o serviço, o padrão Varig... mas a gente sabe que hoje você tem as Varigs, você tem Qatar, você tem Emirates, são empresas que trabalham com Varig, o mesmo ramo. acabou os hotéis, a rede de hotéis. Mas acabou o daqui, né? O de Foz do Iguaçu está em pé. Santarém também. Santarém está lá em pé. Está em pé, mas não é da Varig. Sim, mas está em pé. O que acontece, Pitanga, é que nós não podemos achar que o turismo só é esse turismo glamouroso, ou que é um turismo só familiar, ou que é um turismo só... Nós temos um turismo executivo muito forte no Amazonas, nós temos todo dia voo para São Paulo, acha vaga. Acha vaga. Não acha vaga. Aí as pessoas dizem, é mais caro ir para São Paulo do que ir para Miami. É verdade. Por quê? Porque baixa frequência de voos, demanda alta. Isso gera, mas isso não impede da indústria estar funcionando, né? Mas tem as promoções, tem turismo de viagens de pacote, como você tem aí operadoras, CVC, Mundo Mundi, você tem BWT, você tem um monte de opções, né?
O importante é dizer para as pessoas é que nós precisamos de conexão. Por que a passagem para Tabatinga, por exemplo, é cara? Porque dá 75% do voo todos os dias. Mas a quantidade de assentos no voo e frequência? 75% Não, quantidade de assentos no voo. Quantos assentos vão para Tabatinga? 106. E eu tenho 230 todo dia. Eu tenho 250 pessoas querendo ir para Tabatinga todo dia. Pois é. Então eu tenho uma cidade que tem pouco voo para aquilo. Agora, qual é o fomento que o governo estadual vai na FEAM pedir dinheiro para comprar uma terra de 72 lugares e colocar para fazer voo regional aqui? Quando tu começa a ir lá, eles olham logo para ti e dizem, não, você tem que ter 3 vezes o valor do patrimônio para financiar a aeronave. Mas vem os obstáculos. Peraí, mas tem uma questão que aí eu não entendo. Não, aí eu não entendo. Se eu sou uma agência de fomento, eu sou para te vender dinheiro barato e para te ajudar a pegar no dinheiro. Você é do ramo, você sabe que não funciona desse jeito a questão do avião. Por exemplo. Claro que funciona. Se eu quiser comprar um avião... sim, o avião tu vai comprar. E como é que você vai fazer? Não sei por voo charter. Não vou charter, amigo. A MAP era uma empresa que foi comprada... Você sabe que essa linha que faz para lá, ela pertence ainda desde a época da Varig, e tinha uma regional e tinha nacional. Sim, certo? Amigo. Esse slot no Amazonas não existe. Porque nós não temos concorrência de slot. Nós tínhamos aqui, deixa eu só dizer como foi esse. Já desse eu fui pesquisar. A Azul, ela é detentora da linha que pertencia, na verdade é da Gol. A Gol aluga para. Sim, mas esses daí. E a regional são as nuances da. Agora vamos falar. Vamos falar de um exemplo claro. O ATR, por exemplo. Por que a MAP foi vendida? Só fazer uma pergunta que eu vou te fazer. Começou praticamente vamos fazer essa pergunta? Pouco tempo vendeu. Eu quero te fazer uma pergunta. Porque as empresas grandes, para comprar os slots lá de Congonhas, a MAP ganhou os slots de Congonhas. Desculpa, acabaram com a nossa aviação regional. Porque a MAP foi vendida, não tem problema. A MAP, o cara é empresário, ele vive de dinheiro, vendeu. Marcos Pacheco, desde o pai, que eu voei de Bandeirantes, quando eu tinha uma banda chamada Água Cristalina, o pai dele já fazia voo para o interior aqui. Então é um pioneiro da aviação, uma família que merece respeito e consideração, porque sempre investiu na aviação regional, como o Cleito da CTA, como o Átila da Rico. Vocês conhecem da Tavage. Os caras da Tavage, todo mundo conhece os players. Agora as empresas vêm, compram uma empresa regional, mas ninguém da ANAC, ninguém do governo do estado, ninguém de nenhuma política pública vai lá e diz assim, ó, você vai comprar, mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai tirar os voos lá da regional do Amazonas, não. Entendeu? Por quê? Porque eles vieram comprar a MAP, a Passaredo, por interesse nos slots de Congonhas. E acabou com a aviação regional daqui. Aí se o Marcos Pacheco quiser voltar para a aviação regional... Marcos Pacheco é a MAP. A MAP. Aí deixa eu falar uma coisa, rapidinho. E os nossos políticos, hein? Os nossos deputados eu acho que os nossos deputados federais. É o que eu estou te dizendo. Eu não vou falar de outras pessoas. Mas eu acho que tem que falar. Não, sabe? Eu acho que eu vou falar de política pública, Patrick. Porque eu acho o seguinte... Mas não são eles que fazem política pública ou não fazem política? Na verdade, o legislativo não faz essa política pública, né? Essa política pública tem que vir do executivo. Pois é, mas executivo, então, o legislativo... Todos são políticos que nessa época de campanha eles ficam prometendo um monte de coisa, o povo acredita. Tudo bem, mas o povo tem que analisar. Então, a minha que tem agora que estão vindo, por exemplo, nós tínhamos as terças e quintas eram os voos regionais. Esses caras venderam e a Azul tem dias que faz 2 vezes. E eu queria saber de ti qual foi a ação dos governos. Nenhuma é isso. Para proteger a aviação regional da Amazônia. Nenhuma. Agora, isso, tá, Patrick? Governo federal, governo estadual, governo municipal. Governo. Porque, na verdade, um deputado federal ou um deputado estadual não vai conseguir fazer verão somente. Nós precisamos da mão do governo. Entendeu? Como nós temos a mão do governo na Zona Franca. Foi o governo federal dos militares que criou a Zona Franca a título de desenvolvimento da região e proteção das fronteiras. Você está entendendo? O episódio que aconteceu com um turista, que era escritor, que estava fazendo pesquisa, ele fazia turismo de pesquisa, também foi uma péssima coisa que aconteceu na nossa mídia. Você fala do indigenista e do Philip. O jornalista britânico. Até agora, nós não tivemos nenhuma campanha explicativa do que aconteceu com essas pessoas para que a gente não manche a nossa imagem de turismo do Vale do Javari, que é a tríplice fronteira. Você tem lá 3 países juntos que pode ser explorado. Não. Só o que está passando para as pessoas é que lá é um local não visitável. Não vá para lá que você vai morrer. Porque é assim que a mídia sensacionalista trabalha. E eu acho que é obrigação do governo, não é de um deputado, é obrigação do governo do estado, entendeu? Da prefeitura daquela cidade, fazer uma campanha dizendo, não, olha, isso foi um incidente, nós temos
1 milhão de visitantes ano, ou 100 mil visitantes anos, e aconteceu isso com uma pessoa. Então, para índices de violência, isso é 0,00001%. Ninguém defende, ninguém trata nem o cara como turista. Trata o cara como pesquisador e o indigenista que tem uma causa de defesa da terra indígena em relação ao caboclo que ali estava, que já estava há muito tempo, ou seja, vira todo o assunto para a questão étnica, para a questão geográfica, mas a questão turística não existe para esses caras. Não existe, nem para a nossa mídia local, nem para os nossos governos. A gente precisa criar senso de proteção do turista. E, pelo jeito, vai continuar do mesmo jeito para eles, para essas pessoas. Rapaz, eu quero lhe dizer uma coisa, se eu conseguir fazer o meu projeto, não vai ficar, não. Vocês sabem que eu convivi 14 anos eu sou barulhento. Eu convivi 14 anos lá, minhas idas e vindas, e fiquei mais tempo lá do que aqui. A Pamela acompanhou enquanto fazia assessoria lá para a presidência da Assembleia, e vi o meu trabalho, o respeito que eu tenho naquela região lá. O povo me respeita, gosta de mim. E eu tenho uma coisa que eu digo, o que tem de gente boa. E eu, uma vez, nos bares que eu frequentava aqui, da Boemia, eu sempre fui boêmio, mas eu falei sério, todas as vezes que eu chegava de lá, os caras, quando eu vinha do Alto Solimões, só me perguntavam assim, e aí, trouxe alguma coisa? Se referindo a questões de droga, essas coisas. Rapaz, olha, nós só sabemos a questão de droga, lá nós moramos lá, através dos noticiários que são gerados daqui. Que prenderam, porque a visão que os caras têm é essa, não sabe que tem trabalhador, que nós temos pescadores, que nós temos áreas lindíssimas lá, uma cidade, um lugar que eu sou apaixonado, eu sou de Manaus, cresci em Manaus, ganhava dinheiro aqui em Manaus, larguei tudo e fui morar um tempo lá como um emirtão, mas eu me acostumei tanto àquela vida de tantas pessoas e me sentia tão culpado que eu também tinha esse pensamento preconceituoso. Mas, como eu digo, o preconceito, ele não é combatido. Né? O preconceito de que lá é uma área... Nós fomos lá, outro dia desse, recebidos lá pelo prefeito Tabatinga, recebido pelo prefeito de Benjamin, de Atalaia. Tivemos lá em visitas, fazendo pré-campanha, fazendo visitas e conversando com as pessoas, e nós não tivemos nenhum incidente, não vimos nada. Não mesmo. Excelente. Mas isso não é passado, né, Renato? A boa notícia não virou mais notícia. Só é o pessimismo e a péssima notícia. Milton, olha, eu vendo... Então, nós que temos, por exemplo, se você pega a minha rede social, e aí eu quero só te dizer o que eu estou falando em palavras, dizer em atos. Eu quero saber o seguinte, vamos pegar 1000 pessoas da classe média de Manaus e vamos pedir o perfil delas, os 100 mais influenciadores do Amazonas. Aí você tem a Vivian Amorim, Milena Fagundes, Big Brother, a não sei o que de Marte lá, Ruivinha de Marte, papapá. Vai ver quantas postagens delas tem dizendo assim, olha, o Amazonas é um lugar lindo, vem visitar o Amazonas. Mas o Milton Cunha, a Flávia Alessandra, o David Brasil, todos esses outros influenciadores que já vieram aqui, que já viveram a experiência de vir aqui, divulgam a nossa terra. Agora, nós mesmos não fazemos isso. Eu duvido quem é que chama um parente lá de Fortaleza para vir para Manaus. O cara quer dizer o seguinte, oxe, macho, tô chegando aí, viu? Peguei uma passagemzinha barata, 590 aqui, de volta para Fortaleza. Mas por que não diz assim, olha, eu já fui 4 vezes em Fortaleza, dá para vocês virem aqui, pra gente pegar uma praia ali na Lua, Praia da Lua, uma praia do Tupé, pra gente comer um tambaquizinho assado? De verdade. Não dá, não faz. Ninguém convida ninguém para vir nos visitar. É muito interessante isso, que é a primeira vez que eu ouço, sabe? Nós temos sim amazonenses muito conhecidos do Brasil afora e que em suas redes sociais não vendem o Amazonas. Não vendem. Pessoas que são conhecidas até, quem sabe, internacionalmente. Você sabe que muitos filmes americanos são patrocinados pelo governo para mostrarem coisas bonitas do país. Você vai ver Sapitanga, isso que disse o nosso entrevistado agora há pouco, e que chama nosso a atenção convidado, que passa, apresentador convidado. O nosso apresentador convidado, é mesmo, agora ele voltou no ar. Voltou no ar. O cara é do ramo, hein? O cara do ramo. Mas eu digo o seguinte, me chamou muito a atenção, sabe, Elcínio Júnior, quando você ainda há pouco tocou nesse assunto, vem cá, e os influenciadores daqui, tão conhecidos, por que não usam sua rede social? Estão fazendo campanha para Fortaleza e para Bahia. Meu Deus do céu, quer dizer, sabe, é verdade, a gente não se toca para isso, por isso que você é um cara diferenciado. Olha, o Zezinho Correia. Mas você não se teme ficar mal perante essas pessoas? Eu não, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal das pessoas. Até fora, né? Eu só estou dizendo para as pessoas algo que talvez elas não notem que elas têm o poder de fazer. Isso é didático, não é crítico.
sabe? Eu não quero que... Ei, eu sou um homem de 50 anos que já fiz, já acertei, já errei e que sou ser humano igual a todos nós. O problema é que no mundo de hoje você não pode mais apontar nada errado porque as pessoas querem te entender como você sendo o chicote da verdade. Não é isso. O que eu quero dizer para as pessoas é que por que não botar pelo menos uma vez por semana na sua rede social um local legal que você for aqui, que comer um peixe, que for visitar para... Todo mundo vai para o Tarumã, todo mundo anda de jet ski, todo mundo... Isso que eu falo todo mundo, a classe que tem acesso, claro. Mas mesmo a classe que não tem acesso, está lá na Ponta Negra tomando um banho de sol, mas ela não coloca a hashtag Visite o Amazonas. Você já todos Coloque aqui a já hashtag devem Visite assistir. o Amazonas e faça com que os seus parentes venham em Manaus verificar que aqui não tem jacaré andando no meio da rua, que aqui ninguém morre de Covid toda hora, que aqui a gente tem sim algumas coisas muito diferenciadas para se mostrar e para se viver, que nós podemos ter O Discovery boa gastronomia, mostra nós temos muita coisa O boa. Alasca, o Cine, o Discovery, o History, aqueles canais mostram o Alasca, que dá vontade de ir lá. Eles têm vários programas. Quantos foi que nós gastamos no governo estadual para fazer incentivo de Por que programas que nós internacionais não para vir temos aqui um filmar isso? Não programa? fizemos. Nós não temos um programa fizemos. mostrando as belezas que nós Olha, temos aí. eu vivo falando do que eu fiz, mas não é para achar que eu sou o supra-sumo do mundo, não. É só porque eu só tenho exemplos vivos do que eu fiz. Eu gastei $100 mil, o que é mixaria, na CNN, para fazer uma campanha para Parintins. E nós colocamos um filme lá, produzido por uma produtora daqui, local. E nós chegamos a ganhar prêmios. Nós fizemos a Semana do Amazonas em Washington, que os bois passaram uma semana, se apresentaram no Kennedy Center em Washington. Essa eu lembro dessa. Entendeu? Semana do Amazonas. Mas aí foram só aquelas quando você estava à frente e depois. Não, mas já teve. O que eu acho é o seguinte: não é, Patrick, só a que eu estava na frente. É que se É você. que eu lembro. Então, eu vou te dizer o que eu penso. Se você me lembrar de outras dos Não, governos. teve depois, outros governos, teve eu outras não pessoas que tentaram fazer outras coisas assim. Mas vamos lá. O Ceará hoje se tornou o que é, porque teve um investimento lá altíssimo. Eles fizeram endividamento no Banco Interamericano de Desenvolvimento e fizeram uma política de investimento. Se nós conseguíssemos investir pelo menos R$500 milhões por ano desse mega orçamento que nós temos aí no governo do estado, nós em 4 anos teríamos 2 bi de investimento. O Ceará investiu 3, naquela época, 3 bi, e se tornou uma potência no turismo. Nós não temos esse investimento. Me aponta 500 milhões de investimento aqui. Nós não temos investimento no sistema básico de turismo. Nós não estamos querendo construir Dubai. Não precisa fazer. Mas agora, não tem uma rodoviária, não tem um porto, não tem um centro de atrativo para o turista, não tem um museu dos bois na cidade, não tem várias outras ferramentas turísticas que fazem com que você consiga trazer A pessoas. saúde mais assusta que protege, que Entendeu? garante. Então não dá, né? Você não pode fazer disso uma política de falácia, né? Você tem que fazer política realmente de acontecer. E é isso que eu acho que você é indignado. É que as pessoas falam em fazer turismo, exatamente mas isso. não colocam a mão na massa. Exatamente isso. E mais temos tudo aqui. O nosso diretor, Milton Júnior, tem falado desde quando começou a Cavoc aqui. Ele vem dizendo assim, o nome Amazônia talvez seja o nome mais conhecido no mundo hoje, o nome Amazônia. Nós não temos no outro lugar do mundo as coisas que a Amazônia tem e, no entanto, o turismo é essa coisa que você conhece melhor do que a gente. E olha que está um pouco melhor por causa de pessoas como você. Não, Que e uma equipe enfrenta também, isso daí. olha, Sim, mas enfrenta isso também. Agora, e o governo? Eu não vou falar sobre nome, eu vou falar, porque criam Amazonas Tour, lá atrás criaram outras agências, tem no município também. Quando eu vejo uma propaganda daqui, é o Ministério do Turismo que faz aquela propaganda nacional. e que bota 3 segundos do Cita Amazonas. 2, 3 segundinhos do Amazonas, mas eu digo, poxa, que legal que apareceu. E os daqui? A maior briga que eu Na tinha era com o verdade, é setor continuidade, promocional da falta de Embratur. continuidade. Pronto, falta de Todos eles apresentam Falta de projeto. vontade política. Pois é. E você ia falar o quê agora? Eu estou dizendo que a gente, até nisso, a gente teve que brigar muito. Na época que eu era diretor de relações lá, a Aureni era presidente, ela era técnica, muito técnica nisso, ela brigava com a Embratur, porque nós não tínhamos espaço dentro dos estandes da Embratur, dentro da promoção do governo brasileiro, para a gente conquistar para o Amazonas. Então, Perde o Brasil, que poderia vender melhor o Amazonas. perde né? todo mundo, né? Bom, eu vou conduzir, a minha função aqui é essa, nós temos que conduzir quase para o final, mas como não chegamos no final, eu quero ser mais estreito agora. Você é Bora. pré-candidato, vamos falar de política agora. Pré-candidato a deputado federal, porque eu tenho uma causa,
essa causa é o turismo. Turismo, eu acredito, esse é o nome da nossa É coluna. mais do turismo ou tem uma segunda opção também que você vai brigar muito? Eu vou muito na defesa da Zona Franca, porque eu sei que essas coisas estão... Mas você prestou atenção no que ele ainda há pouco falou? Tem um mote nisso, turismo. Eu acredito. E é isso. Eu acredito muito. Eu acredito porque eu acho que você tem que vir no mundo para fazer diferença. E eu quero fazer a diferença nessa causa. Não dá para fazer a diferença em tudo. E eu descobri que quando eu saí das empresas do meu pai para tentar trabalhar com eventos, que era o que eu mais gostava de fazer, eu não estava trabalhando com festa. Eu não fiz banda, eu não fui atrás de produzir casa de show, fazer muita coisa. Depois eu descobri que aquilo era turismo de eventos e foi aí que eu me apaixonei pelo turismo. Mas a questão o que mais tem para oferecer o Orsini como pré-candidato, eu posso te dizer que é a defesa incondicional do modelo Zona Franca de Manaus, da preservação da biodiversidade e, principalmente, eu acho que o maior mote do turismo é a geração de emprego e renda para as pessoas, porque é o emprego e a renda que dão dignidade para o ser humano. Não adianta fazer cartão cesta disso, cartão bababá, dinheiro, isso tudo, gente, é auxílio não sei o quê. Isso tudo só se dá como política eleitoral. Já que a plataforma que você poderia fazer em Brasília, por exemplo. Em Brasília nós podemos criar esse ambiente que eu te falei, através de lei de incentivo ao turismo, para que a indústria do turismo se fortaleça no Amazonas e a nível Brasil. Porque com a indústria forte tem emprego. Se eu tiver emprego, eu tenho dignidade para as pessoas. E é uma indústria que nós temos o maior patrimônio, a maior matéria-prima, nós temos uma floresta em pé e preservada. Agora, se você não tiver voz a nível Brasil, você não consegue fazer com que uma Embratur venha para cá fazer um programa de divulgação, você não consegue fazer com que o governo federal venha para cá consertar a BR-174, você não consegue fazer com que o governo federal não deixe as lacunas de conexão que nós temos, né? Nós somos o único estado brasileiro que não é conectado por rodovia, amigo. A BR-319 não sai. E tem que acabar com isso. Se é lobismo, se é política, não interessa o que é. O que interessa é que nós, brasileiros, pagadores de impostos, o Amazonas entrega para o governo federal 3 vezes o que ele recebe de volta. Segundo os ecoxiitas, não vivem aqui. O problema da BR-319 é o impacto ambiental. Tá bom. O problema da BR-319 não é impacto ambiental. O problema da BR-319 é impacto político. Quando o político que estiver no comando do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, na infraestrutura, por que o ministro Tarcísio foi tão bem avaliado lá no Sul e no Sudeste e aqui nós não fizemos? Nós não temos obra de infraestrutura. Então eu não falo de pessoas. A política do governo federal com o Amazonas está muito longe de ser aquilo que nos foi prometido. E a isso eu sou um pouco crítico. Eu acho que independente de quem esteja lá, ele tem que entender que o maior patrimônio que o Brasil tem é esse solo que nós estamos aqui. E tem que nos dar as condições iguais de desenvolvimento das outras regiões. Por que o Brasil tem uma política inversa de investimento, Pitanga? Onde tem mais dinheiro é que vai mais investimento, e onde tem menos dinheiro é que vem menos investimento. Por que nós só recebemos 1/3 do que a gente gera de imposto? Por que nós não recebemos 3 vezes mais do que a gente gera de imposto? Sabe que tem um tipo de turismo aqui que nós não falamos aqui, esse final de semana... Por que isso acontece? Porque nós não temos bancadas políticas e vontades políticas que fiquem batendo nessa tecla, entendeu? E aí nós temos alguns políticos que se dedicam a isso, outros não. Mas não cabe a mim aqui ficar como partícipe do movimento político. Eu não gostaria de ficar aqui apontando quem faz e quem não faz. Eu acho que nós temos um compromisso como brasileiros e como amazônicos. O mundo se informatizou e a tecnologia chegou. Então nós temos informação para julgar quem é que realmente está honrando e fazendo bem o seu mandato e quem não está. Se você não apresentar a solução, você vai fazer parte do problema. Então, né? Exatamente. Então, veja só, esse final de semana eu fui no município de Rio Preto, faltei aqui sexta-feira e... foi para lá que você foi. Fui ver minhas fazendas lá. Entendi. Me disseram que tinha 50 cabeças de gado em metro quadrado. Digo, não é possível. Não cabe. Deve ser chifre só. Eu tenho lá de cabeça de gado, tem lá. Quantas você tem? Tem a mimosinha, tem a malhadinha, o cara sabe o nome de tudinho que tem, né? Bom, mas eu vi algumas propriedades boas e entrei no ramal ali, que tinha umas propriedades que pareciam aqueles cenários que a gente vê muito lá, principalmente no Sudeste, no centro, aliás, no Sudeste para o Sul, onde tem umas serras lá atrás do morro e tem as casinhas, as pessoas estão indo lá tomar café, fazer colheita, o tipo do turismo
agropecuários que eles estão chamando, não sei Sim, como. Hotel Fazenda, né? Hotel Fazenda. Nós temos muitas áreas, principalmente Sim. na área de Presidente Figueiredo e Rio Preto, e até mesmo aqui O Manaquiri também tem muita coisa boa, a própria estrada de Nova Isso é um nicho também para nós aqui? É um nicho, porque o que acontece é que o turismo deixou de ser um turismo urbano para ser um turismo de experiências. O turismo urbano, as pessoas já encontram muito mais facilmente e elas geralmente fazem no seu domicílio. O que nós recebemos esse final de semana, eu e minha esposa, recebemos um casal com 2 filhos. Nós alugamos um barquinho e fomos até o Museu do Seringal. Pasmem. E aí vai aqui o meu pedido de hombridade ao meu amigo, e um cara que, na minha opinião, está trabalhando bastante aí na cultura, que é o meu secretário Apolo. Eu gosto dele, eu acho que ele é um vencedor, ele é um cara que sempre trabalhou, veio lá de baixo, e eu acho muito bacana o que ele está fazendo. Mas eu não me entendi, e hoje vou ligar para ele quando eu sair daqui, para tentar entender por que o Museu do Seringal está fechado no domingo, e só abre de terça a sábado. Por que não dá para abrir, então, de quarta a domingo, e o turista no domingo ir lá? Nós ficamos lá, com o casal e as 2 crianças, para eles verem como é que produz borracha, como é que tem a história lá do cenário de um filme que foi feito lá. A maioria dos amazonenses não conhecem nem 10 pontos turísticos. Mas aí quando você chegou lá com essa família... Estava fechado. E o guarda me disse que é onde? É lá no Palácio no Tarumã, tá vendo? Não, no Tarumã. Não conhece, não Tarumã. Não, porque eu sei, Por favor, fale não para conheço. do microfone. Desses nossos convidados que estavam conosco, tinham outros barcos chegando também e todos voltando, porque estava fechado. E uma das coisas que a gente, quando eu fui secretário, eu bati muito, pedi muito lá o pessoal da SEC, era que não fechasse também o teatro. Porque nós temos contingente, a secretaria tem contingente. Se não tiver, meu amigo, pega a gente da Amazonas Tour, pega a gente que não está fazendo muita coisa e coloca lá. Mas não fecha a atração, porque se você fecha, não é o valor que E você domingo, né? Não, e mais um detalhe, esse pessoal que chegou lá e encontrou fechado, vai voltar e vai dizer pro seu estado de origem o quê? Que está fechado. Não volta. Olha, pra lá no Amazonas não tem turismo porque está fechado. Mas eu entendo que às vezes não é... E aí, me perdoe a sinceridade, você acha que eu penso que é culpa do Apolo? Não é não. Porque eu sei que ele é secretário, eu sei que tem um monte de diretor, Mesmo um monte de gerente lá. ele estava na secretaria quando funcionava. Ele vende então, muito. eu acho que é falta, até do... Sabe, Patrick, eu queria muito tentar explicar isso. É falta de consciência do cara lá da ponta. Do cara que às vezes toma uma decisão como gerente de operações de dizer, não, fecha no domingo, pô. Pelo amor de Deus, não Ou faça vem isso. uma ordem da Secretaria de Administração ou da Fazenda. Não, vamos fecha economizar. Quer economizar? Economizar salário Mas- fixo? Não tem, né? Mas esse cara lá da ponta, sabe? Acabou, Patrick, tempo. Esse cara lá da ponta recebe também uma... Ele não vai tomar... Não, às vezes toma. Sem Eu já o fui cara lá secretário. naquela cadeira ali no Patrick, palácio... não eu vou te vai ensinar, eu vou te dizer uma coisa. Os voos de Manaus chegam geralmente, o fluxo maior é de meio-dia às 14 e de 11 às 1 da manhã. Os estagiários que ficavam nos postos de atendimento ao turista, quando eu cheguei na Amazonas Tour, trabalhavam de 8 a meio-dia. Não era no horário de pico. Então eu falei, não, tá errado, é de meio-dia às 5. Meio-dia às 4. Acabou o tempo, agora é por Então é assim, entendeu? Às vezes você tem essas correções para fazer novamente. Isso são coisas que eu quero mostrar para vocês que a população, o Estado não respira turismo. E a gente precisa começar a respirar isso. E eu quero pedir ao nosso diretor que aqui está, ao nosso titular do programa, que você volte outras vezes. que Meu precisa- amigo, quantas Mas vezes olha quiser só, chamar. eu nem perguntei qual era o time dele. Flamengo. Volta mais não. Você Uma volta mais vez. não. Vai. Meu time é a Esse seleção. time é que apanha do Fluminense toda Olha, vez, meu né, time é Tatiana? Flamengo, meu boi é caprichoso, entendeu? Pois é. Não, E o minha boi ba- tá certo, o boi tá certo. E minha bandeira é turismo. boi tá Mas eu certo. respeito meus Não, amigos não, contrários. a bandeira aqui também é turismo, todos Bom, nós aqui falamos. fazer E até peço às a pessoas. rodada final. Tchau, Miltinho. Você fala. Só tenho que agradecer. Eu Pois sei é. a dona Pâmela aqui. Vou agradecer a dona Pâmela, que jornalista exemplar. Obrigado você, meu irmão, por ter Obrigado você, passado cara. toda essa importante aula e deixando claro que a Porra, tua aula, bandeira né? é o turismo. E que, acima de tudo, você acredita. Eu achei isso muito legal. Boa sorte na tua caminhada. Obrigado. Pamela, antes, você vai falar por último. Pamela, obrigado. E a participação que ela teve agora, Quase você queria nada. falar. Mas não, é porque eu sou bastidores. mas eu eu fico sei quietinha. disso. Mas eu posso falou. perguntar a ela qual é o time que ela torce? Olha, eu aprendi uma coisa.
Então, é melhor viver em paz até razão. Então, vamos lá, vamos Tá caminhar com bom. o marido, né? E o Vamos boi, ser e o Palmeiras. boi, e o boi. O boi, Vamos ser Palmeiras, eu se estou entregou. aqui há 14 anos, né? Que eu Não. não sou amazonense, Tudo eu sou bem. paraense. Mas, gente, eu ainda não consegui definir, porque é emocionante. Só quem vive aquilo ali Não é é que. verdade. É que... Vermelho azul, Você tem vermelho razão. azul. Não dá pra Vermelho decidir. É A rosa. gente é garantidoso mesmo. É, O que ela pronto, falou? melhor assim, né? Ela disse assim, para não ter guerra em casa, brigar em casa, alguma coisa assim, mas é Palmeiras. Ó, ele não é Palmeiras. Notei logo. Irmão, obrigado por ter vindo aceitar Cara, o eu que convite. agradeço, peço desculpa aí se a gente não conseguiu responder da forma que vocês queriam algumas coisas. Eu fico realmente muito emotivo com esse tema, porque é para mim um ideal de vida, eu não estou brincando disso, é necessidade de ser candidato político. Graças a Deus, a gente com um trabalho que tem há 30 anos nem tem essa necessidade, mas eu acho que a nossa causa se faz necessária. Sim. A nossa causa precisa de mais gente. E eu convido aos colegas que estão aí na pré-candidatura, que precisarem de temas do turismo, que quiserem discutir turismo, que mesmo que sejam meus concorrentes, ou meus aliados, ou pessoas que não simpatizem comigo, mas eu estou sempre à disposição para falar de turismo, para dizer para as pessoas que turismo gera emprego, gera renda e o mais importante de tudo, gera dignidade. E pode ser a saída para o nosso estado, pode ser uma saída sustentável para todo esse patrimônio que nós amazônidas, nós que vivemos aqui, deixamos em pé. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado à equipe ali que fica na técnica. Um valeu mesmo. Thalita e Paulo. Super parabéns E o pela camarada que tá estrutura. aqui também, o Pela, fotógrafo filmando. esse aí é o Jesus. Jesus. A gente nunca anda sem Jesus. Anda bem Graças a acompanhado, Deus. bem rápido. Todo tempo Jesus, É isso aí. tanto da terra como do céu, está com a gente, né, Jesus? E queria dizer para vocês que é muito bacana ver o empreendimento de vocês. Podem contar comigo, podem me chamar quantas vezes quiserem e que Deus abençoe cada dia mais todos vocês aqui. Amém. Amém para mim também. Bom, amanhã no nosso pôr do sol, da hora do rush, A teremos... gente vai ter uma entrevista amanhã com o pré-candidato a deputado estadual, que é o delegado Costa e Silva. Coincidência só, eu procuro evitar os pré-candidatos, mas tem pessoas que têm a conversa interessante como esse assunto. Vamos falar de segurança, é importante. E queria parabenizar Poxa, porque a regra aqui são assuntos soltos e todos os que nós soltamos correram para o turismo, né? Mas eu que tive que insistir em falar da pré-candidatura desse rapaz, desse moço que eu já conheço há algum tempo e conheci no meio político, né? Estivemos já em trincheira do mesmo lado, em época de campanha, e é uma paixão que eu tenho, todo mundo sabe disso, e eu vivi muito tempo disso, e hoje eu estou mais quieto. Abraço, até amanhã, um novo pôr do sol, a hora do rush. Valeu. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.